Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre 8 livros que eu quero ler no segundo semestre desse ano, ou seja, entre julho e dezembro. Eu tinha visto a capa de um vídeo que eram 6 livros pro segundo semestre e eu tinha separado 6 livros inicialmente, mas depois eu pensei e coloquei 4 livros que eu quero ler, que eu nunca li, 4 releituras que eu acho que eu gostaria de refazer, então coloquei nessa lista. Acho que são livros legais, os livros que eu quero reler são livros que eu já li talvez há uns 2 anos, tem um que deve ter mais de 10, tô olhando aqui a lista, um outro eu acho que talvez tenha uns 3 ou 4 anos. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que se vocês não são inscritos, vocês pudessem se inscrever aqui no canal. Eu vi que chegaram algumas novas pessoas aqui no canal nas últimas semanas, algumas novas pessoas se inscreveram. Muito obrigado a cada um de vocês. Se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon de qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa, façam as compras usando os links aqui do canal. Comprando por eles, vocês não gastam nenhum valor a mais e eu recebo uma pequena comissão. Assim vocês estão apoiando o trabalho aqui do canal. Muito obrigado a todas as pessoas que têm feito compras com o link aqui do canal. E eu sei que agora, nas próximas semanas, não sei bem quando vai ter o Prime Day. Eu achava que ia ser agora em junho, mas eu acho que vai ser em julho. Não tenho bem certeza, mas quando acontecer, deve ter promoções bem boas, e se vocês quiserem ficar ligados nessas promoções, entrem lá no canal do Telegram. Eu tenho um canal do Telegram, que é o mesmo nome aqui do canal, Guri dos Livros. Eu coloco promoções de vez em quando, não é tipo assim, todo dia, nem nada do tipo, mas geralmente assim, uma vez por semana ou duas, eu acabo colocando alguma coisa por lá. E me sigam também lá no Instagram, que é @Guri dos Livros. Vamos começar com essa listagem. Eu vou colocar primeiro os livros que eu nunca li, e a gente vai começar com um livro que na realidade eu já comecei esse livro, só que o que me aconteceu, quer dizer, 2 dos livros dos que eu vou ler no segundo semestre, eu já comecei nesse primeiro, mas não foi pra frente a leitura, não por nada, mas porque aconteceram outras leituras no meio do caminho e eu acabei não dando conta, e são livros um pouco maiores. E o primeiro deles foi As Vinhas da Ira. Foi o primeiro livro que eu comecei a ler esse ano. Eu li talvez umas 120 páginas. Gostei muito do que eu li, foi muito interessante, e esse livro inclusive tá no meu projeto de livros de autores que venceram o Nobel, que eu coloquei agora recentemente no canal. Esse livro tá nessa lista e eu tenho gostado bastante da leitura. Só que eu acabei pegando uns outros livros meio grandes pra ler nesse meio tempo e que tem me ocupado o meu tempo de leitura, então por causa disso eu não tenho conseguido dar sequência nem nesse livro, nem no outro livro que eu vou falar depois, que é um bocado grande. Esse livro tá sendo muito interessante. Eu gostei muito da forma como o autor ele descreve os ambientes, e aparentemente o clima, tipo o ambiente, é quase como se fosse um personagem à parte. Ele descreve muito a seca, pelo menos a parte que eu li, as 100 e poucas páginas que eu li, é um livro de 600, então isso pode não acontecer durante o resto da leitura. Mas nessas primeiras 100 e poucas páginas, o ambiente é quase como se fosse um novo personagem. Sabe que tem alguns livros que, tipo, a casa é um personagem, ou muitas vezes o carro. Nesse caso das Vinhas da Ira, a seca e o ambiente que eles, assim, têm ali, o clima, é quase um novo personagem. Não vou nem falar quase. Eu acredito que seja, inclusive, um personagem da história. Eu gostei muito da escrita, tenho gostado dos personagens. É um livro sobre migração, pobreza e sobre dificuldades, e tem sido muito interessante a forma como o autor ele descreve toda essa situação dessa família, que vai fazer esse êxodo, né? Que eles vão fazer essa migração do centro, mais ou menos, dos Estados Unidos. Eu gostei bastante do que eu li até agora, foi muito interessante. Eu espero continuar a leitura agora nesse segundo semestre e gostar tanto quanto eu gostei até o momento. Eu sei que ele tem um outro livro chamado A Leste do Éden, acho que esse é o nome, que é bastante famoso, e que se eu terminar esse livro e gostar, eu gostaria de ler esse outro volume dele, esse outro livro. E tem outros livros muito mais curtos, porque A Leste do Éden acho que tem tipo umas 800 páginas, As Vinhas da Ira tem umas 500 ou 600, e esses outros livros dele, tipo Ratos e Homens, acho que é um outro livro que ele tem, é bem mais curto, então tem livros que são mais acessíveis, digamos assim, para ler, porque as leituras são menores. O segundo livro que eu coloquei nessa lista é um livro que eu já comprei ano passado, no final do ano passado, e que me interessa há muito tempo porque eu tenho vontade de assistir o filme, que é 12 anos de escravidão. Eu sei que é a história real de um homem que ele era um homem livre no norte dos Estados Unidos, e daí ele foi levado de uma forma ilegal e se tornou escravo no sul. Ele foi escravizado e passou pela mão de diversas famílias, de vários donos, digamos assim, por mais ridículo que isso seja. E pelo que eu sei, é o relato real da história dele. Acho que não tem nada de ficção nesse relato. Eu comecei a ler ano passado, mas eu fiquei, vou ler ano que vem, acho que vai ser mais interessante ler ano que vem, porque eu vou ter mais cabeça pra isso. Mas me interessa há muito tempo essa história, eu tenho muita vontade de assistir o filme. Se vocês já assistiram o filme ou leram o livro, deixem aqui a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, porque eu acho que deve ser um livro que vale muito a pena, e que com certeza esse livro dessa lista inteira talvez seja o que eu vou dar prioridade pra esse ano. Não só por ser um livro mais curto, mas porque eu tenho muito interesse em saber da história. O terceiro livro que eu coloquei aqui que eu nunca li e que eu gostaria de ler é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu nunca li nada desse autor, mas eu já li alguma coisa de russos, então não vai ser meu primeiro contato com livros russos. Eu li O Nariz, que eu acho que é do Gogol, acho que esse é o nome do autor. Foi assim, um livro assim bem avoado na minha opinião, mas foi divertido. E eu li O Sonho de um Homem Ridículo, que eu acho que é do Dostoiévski, que eu não gostei talvez tanto da história. A história é meio assim esquecível, pra ser sincero, porque eu não lembro muita coisa que aconteceu nela. No entanto, eu gostei muito da escrita. Eu achei que é uma escrita muito agradável. Eu não sei se todos os livros dele ele mantém esse estilo ou se ele acaba variando em outras histórias, mas eu gostei bastante do estilo de escrita do Dostoiévski nesse livro. Esse aqui não tem nada a ver com Dostoiévski, já que é um livro do
Tolstói, mas eu sei que é um livro que tem várias reflexões talvez sobre a morte, pelo menos é o que eu entendo que o livro vai falar. Eu não sei muito da história. Eu acho que nem é um livro muito grande, talvez umas 100 páginas ou algo do tipo. E um outro livro que eu também gostaria de ler, que nesse caso seria do Dostoiévski, mas eu nem coloquei nessa lista, é Noites Brancas. Esses 2 livros eu tenho baixados no meu Kindle, tô bastante interessado. Os 2 eu baixei nas edições da Antofágica, que eu acho que são bem bonitinhas essas edições. E eu planejo ler principalmente A Morte de Ivan Ilitch nesse segundo semestre. Se vocês já leram alguma coisa do Tolstói e vocês acham que eu gostaria, deixem aqui embaixo. Eu não sei muito por onde começar a obra dele. Eu tinha pensado em começar com Ana Karenina, mas eu acho que é grande demais. E assim, um primeiro contato, acho que seria interessante ver alguma coisa um pouco mais curta, talvez. Não tem problema com livros grandes, mas esse é um livro bem longo, talvez de umas 800 páginas, que é um bocado caro. Quando assim entra numa promoção boa, ele fica uns 70, 65 ou perto disso. Eu acho que eu tenho interesse em comprar esse livro, mas para isso eu teria que ler alguma outra coisa do autor. Vou começar por esse livro então, A Morte de Ivan Ilitch, e depois talvez ir para outras obras que sejam maiores e que as pessoas também achem interessantes. Mas eu sei que esse aqui é um livro que muitas pessoas falam bem, que muitas pessoas gostam. Por fim, dos livros que eu nunca li, eu coloquei De Amor e Trevas, que é um livro de memórias. É a autobiografia do Amos Oz, que é um autor de Israel. É um livro que já tem uns bons anos que ele existe, eu nem sei quando é que ele foi lançado. Se o livro tem algum problema pra mim, e eu nem digo que tem, mas se tiver, seria a edição. Eu acho que a edição é boa, no entanto, a letra é um pouco pequena. Se ela fosse um pouco maior, ele poderia até ter mais páginas, obviamente, já que a letra seria maior, mas acho que isso facilita para que o livro vá fluindo um pouco melhor. A letra acaba sendo um pouco menor do que eu gosto, isso faz com que a leitura se torne um pouco mais arrastada, mas a história é interessante, só que esse aqui é um livro com, assim, altos devaneios sobre a vida. Ele começa a falar da porta, de repente ele começa a falar de um tio e daí ele fala do cinzeiro, esse tipo de coisa. Então é um livro que ele vai para tudo que é lado, mas é muito interessante, tem sido bem legal. E o livro vai tratar também sobre a criação do Estado de Israel, que é algo que eu tenho interesse, por isso que eu comprei esse livro. E a escrita do Amos Oz é muito agradável. Ele, assim, divaga um bocado nesse livro, mas é o objetivo, é a autobiografia dele. Eu acho que em outros livros dele, que são menores, ele com certeza não fica fazendo esse tipo de coisa, eu acredito, né? As tantas ele faz isso em todos os livros. Mas eu tô gostando, tem sido uma leitura interessante. A vivência dele é muito interessante, já que a família dele era uma família muito estudada. O pai dele falava, acho que eram 17 idiomas, ou ele sabia ler em 17 idiomas. A mãe dele sabia ler em, tipo, 12 idiomas, 10 idiomas. Então era uma família bastante estudada e que tinha um grande caso de amor e ódio com a Europa, já que a Europa foi o continente onde eles foram criados, onde eles estudaram, viveram parte da vida deles e que depois eles tiveram que fugir por causa da Segunda Guerra Mundial, porque senão eles iam acabar sendo mortos. E acho que muitos dos parentes e amigos deles provavelmente acabaram indo para campos de concentração. Então, assim, não é uma história muito simples, já que tem pontos muito complicados da história, tipo, mais moderna, mas eu tenho gostado e acho que vai ser uma leitura muito boa. Partindo agora para livros que eu já li, eu vou começar com uma releitura da Jane Austen. Eu coloquei Orgulho e Preconceito, mas eu não sei se vou reler Orgulho e Preconceito ou Persuasão. Eu já li esses 2 livros. Persuasão foi muito mais recente, foi ano passado. Orgulho e Preconceito já tem alguns anos. Eu terminei de ler Emma agora bem recentemente, e Emma eu nunca tinha lido. Gostei muito e tô planejando fazer um vídeo só para esse livro, que eu gostei bastante. Eu acho que vale a pena um vídeo inteiro sobre esse livro. Orgulho e Preconceito já tem alguns anos e foi meu primeiro contato com Jane Austen, e eu acho que é um livro muito bom. Não é meu favorito. Eu acho que meu favorito é Persuasão, por ter um personagem um pouco mais maduro, mas a história de Orgulho e Preconceito é a mais conhecida, é a mais, talvez, adaptada. É muito interessante, é um livro divertido, e o negócio com Jane Austen que as pessoas, na minha opinião, têm que ver, é que muitas vezes as pessoas falam, é um livro difícil e tudo mais. Depois que você embarca na leitura e você consegue se adaptar com o vocabulário, que eu não acho complicado, mas eu tive um contato um pouco mais constante, então deve ter a ver com isso, talvez. Mas ela tem um senso de humor muito bom. Eu tô lendo, inclusive, um livro que não é dela no momento, mas que é um livro do Dickens, e ele tem um humor muito similar, que é esse humor, assim, que tá nas entrelinhas. Então ela tem um jeito de falar sobre questões sociais, e o Dickens também, e sobre classe, que, assim, ela não fala de uma forma escancarada, mas aquilo tá lá, tá no texto, e se você pegar, você pegou. Então ela escreve, na minha opinião, de um jeito muito inteligente, com personagens muito interessantes e que tem bastantes camadas, e eu gosto, tipo, as pessoas ficam, é uma pequena sociedade que as pessoas só ficam passeando de um lado pro outro, indo pra bailes e falando um da vida dos outros. Mas ela pega essa pequena sociedade e consegue colocar muitas camadas nela, com personagens interessantes, com diálogos muito legais e com muitas reflexões interessantes. A edição que eu tenho de Orgulho e Preconceito é da Penguin, e era uma edição que eu queria há muito tempo. Eu consegui comprar por um bom preço, acho que eu paguei tipo 25 ou 30 reais, que acho que foi um bom preço, acho que é um preço bem decente. Tem textos de apoio bem extensos, a parte inicial, tipo, tem uma espécie de uma introdução que deve ter umas 80 páginas.
Então, só pelos textos de apoio, eu acho que já valeria a pena, porque enriquecem bastante a leitura. E se você nunca leu ou teve contato com Jane Austen, eu recomendo que quando você for ler e tiver esses textos de apoio iniciais, você pule eles e leia depois, porque muito provavelmente vai ter algum tipo de spoiler ali que você talvez não queira pegar, se você se incomoda com isso, né? Mas se você não se incomoda, pode ler esses textos, porque são muito bons. Ano passado eu li metade dos textos iniciais do Orgulho e Preconceito, e depois também fechei a edição, que nem eu tinha feito com 12 anos de escravidão, eu peguei e fechei e falei, ano que vem eu vejo isso. O segundo livro que eu coloquei é O Hobbit, que eu li talvez quando eu tinha uns 13 anos, já tem um bom tempo. Gostei muito quando eu li, é um livro bem dinâmico. Eu li O Senhor dos Anéis há uns 3 anos atrás e ele é um pouco mais truncado. É um livro que os acontecimentos são muito mais lentos, porque é um livro de 1.500 páginas, né? Por mais que sejam 3 livros, se você juntar os 3, que é uma história só, tem 1.500 páginas para desenvolver. No Hobbit ele tem menos de 300, dependendo da edição que você pega. Então o ritmo é muito mais acelerado, mas eu tenho uma vontade de revisitar essa história e eu acho que talvez aconteça esse ano. Coloquei nessa lista para ver se acontece. Foi uma experiência muito boa ter lido esse livro quando eu tinha tipo uns 13 ou 14 anos. Gostei bastante, mas de lá pra cá eu só assisti os filmes, talvez umas 2 ou 3 vezes, e eu acho os filmes um pouco cansativos, porque eles conseguem pegar um livro de 300 páginas e transformar em 3 filmes de 3 horas e pouco. Então assim, você pega 300 páginas e transforma basicamente em 9 ou 10 horas de filmes, que eu acho que isso se tornou um pouco cansativo, por mais que eu ache os filmes bonitos. Meu contato com o Tolkien tem sido só O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Não sei se vai ir para outros livros dele. Eu sei que ele tem muitos, mas não sei se eu quero ler mais alguma outra coisa dele. Provavelmente sim. Não sei o que iria ser, mas nesse momento só vai ser essa releitura mesmo do Hobbit que eu espero que aconteça. A terceira releitura que eu coloquei é Messias de Duna. Eu reli Duna esse ano, quando lançou o filme, eu tava relendo, e quando eu fui assistir, eu acho que eu tinha acabado de terminar, ou 2 ou 3 dias depois eu terminei de reler o primeiro livro. Gosto muito dos livros, eu acho que o primeiro livro é muito superior. Quando eu terminei de ler a trilogia principal, eu tinha gostado muito do terceiro, mas agora pensando, eu acho que o terceiro, ele realmente cai o nível, e eu tinha até achado, nossa, o terceiro talvez seja tão bom quanto o primeiro. Hoje em dia eu acho que o primeiro é realmente o melhor. O segundo, eu lembro que quando eu li muito seguido, e eu não gostei tanto. Eu senti que ele era um pouco mais arrastado do que o primeiro livro. E agora eu quero fazer essa experiência de reler Messias de Duna e ver o que eu acho. E eu quero fazer essa releitura por alguns motivos. Um, porque eu gostaria de voltar para esse universo de Duna mais uma vez esse ano. E 2, porque não é um livro tão comprido. Tem um livro que tem talvez 250, 260 páginas. Muito mais curto do que o primeiro volume, que tem 600. E o terceiro, que eu acho que tem umas 500 e poucas. Então é um livro que dá para encaixar nas leituras desse ano. Ele e o Hobbit juntos dão tipo menos páginas do que o primeiro livro de Duna. E eu quero ver se eu consigo ter uma melhor opinião sobre esse segundo livro, porque eu lembro quando eu li, foi o que eu considerei mais fraco, e eu quero ver se eu considero ele hoje em dia melhor ou pior, tendo tido mais contato com esse universo. Eu tenho certeza que é um bom livro, mas eu lembro que quando eu li pela primeira vez eu não gostei tanto, então quero fazer essa releitura para ver o que eu acho dessa vez. Eu lembro que tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, por mais que tenham finais abertos, eles meio que se fecham neles mesmos de uma forma que, se você não lê o próximo, o final tem um gancho muito bom para um próximo volume, mas se você não lê nenhum, você meio que fica talvez assim satisfeito com a história, porque tem um final com um gancho, mas se você não lê mais nada, você fica com aquele final muito bom. E eu acho que se vocês nunca leram Duna, vale muito a pena começar no primeiro volume. Eu tenho o box de Duna, o box da primeira trilogia. Não planejo nesse momento adquirir os outros 13 livros que a série tem, mas eu gosto bastante dessa primeira trilogia, eu acho que é muito boa. Mas eu recomendo, se vocês nunca leram nada de Duna e vocês têm vontade, comprar só o primeiro livro físico em vez de comprar o box, ou comprar o primeiro livro em e-book. Talvez comprar os 3 de uma vez pode ser muito, porque quem sabe vocês nem gostem. Então fazer a experiência só com o primeiro volume, independente de ser um volume físico ou no e-book, acho que vale a pena, porque é um livro muito bom. Tem toda uma temática de ecologia que é muito bem desenvolvida, tem personagens legais, tem brigas entre famílias, é um livro que assim tem muitas coisas interessantes e acho que vale muito a pena. E por fim, eu quero reler Devoradores de Estrelas, que é um livro que eu adorei quando eu li. Por causa desse livro, eu acabei lendo Perdido em Marte, que também é um livro que eu acho muito bom, que é desse mesmo autor. Mas Devoradores de Estrelas, eu acho que ainda é o meu favorito entre os dois. É um livro divertido, um livro de ficção científica, daquele negócio tipo, vamos salvar o mundo, que eu gostei muito quando eu li, que eu tenho a história de certa forma na minha cabeça até hoje, acho que provavelmente com poucos detalhes, várias das coisas já foram embora, mas eu gostei muito quando eu li, me diverti, acho que é um livro muito completo de ficção científica, que tem muitas coisas interessantes. É uma história que eu acho que é fácil de agradar qualquer pessoa. Tem uma boa comédia, tem personagens muito cativantes, tem toda uma história legal e acho que vale muito a pena. Se vocês não leem ficção científica, mas têm vontade de ler, acho que esse é um livro que dá pra ler. Esse autor pode dar um pouco de medo nas pessoas, porque ele acaba descrevendo muito compostos químicos e tudo mais, vai falar de um foguete dele, começa a falar como é que foi fabricado, esse tipo de coisa. Mas esse tipo de detalhe não atrapalha a sua leitura você não entender completamente. Não acho que vale a pena pular, vai lendo. Eu li
todo o livro, tipo, eu não pulei nenhum pedaço, mesmo uns pedaços que eu não entendia. Mas ele faz muitas descrições e acho que não tem nenhum problema você não entender completamente tudo. Vale a pena a leitura. Esse livro é muito bom. É uma pena que ele seja um pouco caro, eu acho, porque se ele fosse um pouco mais barato, talvez tivesse entrado mais no gosto do povo. Mas foi um livro que fez muito sucesso fora do país e aqui as pessoas não falam muito, não leem muito e eu quero muito fazer essa releitura, porque desde que eu li a primeira vez eu tive a vontade de fazer um vídeo sobre ele, mas eu não fiz na época. E hoje em dia eu não lembro o suficiente para poder fazer um vídeo. Eu não lembro muito da trama, não posso explicar muito dela, porque eu acabei esquecendo muitos detalhes, mas eu quero fazer a releitura não só para fazer o vídeo, mas porque eu gostei do livro e acho que vai ser um livro muito agradável de poder ler esse ano, de poder fazer essa releitura. E se vocês não são de ler ficção científica, eu recomendo que assim, entre Duna e Devoradores de Estrelas, vão para Devoradores de Estrelas. Acho que é mais fácil de entender e de entrar no livro, primeiro porque ele tem um senso de humor muito bom, dois porque é um livro muito mais tranquilo de se acompanhar. Duna é um livro muito mais denso, tem muitos personagens, tem casas imperiais, tem todo um negócio sobre comércio, então é um livro um pouco mais denso, mas os dois valem muito a pena e acho que todas essas releituras vão valer a pena porque eu gosto de todos esses livros. Gostei muito de quando li eles pela primeira vez e eu espero continuar gostando agora fazendo essa releitura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana, gente. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, não esqueçam de usar os links aqui do canal e até o vídeo da semana que vem.